fã ou hater? Agora sim, linha de passe para falar da vitória do Palmeiras, 3 pontos e uma dificuldade grande de chegar ao líder, que agora só tem essa competição para disputar. O Campeonato Brasileiro está na mão do Palmeiras. Ele deixa escapar ou não? Acho que esse é o enredo, Pedro Ivo Almeida. Esse é o destaque. Tudo bem, ousado, Daniela Boaventura nesse início. Um beijo para você, Breiner, Eugênio. Fã de esporte com a gente. Dani, tentando englobar esses dois jogos, né? Fluminense pra lá, Palmeiras pra cá. 2 vitórias por 2-1. Dois contextos muito diferentes, mas algo que une Palmeiras e Fluminense. A necessidade de vencer nesse sábado. Independente se ia repetir o melhor momento do Abel do Palmeiras, o melhor momento do Fluminense do Diniz, precisavam vencer. Foram construções diferentes, a meu ver, pelo desenho dos jogos. É claro, Fortaleza de um lado, Juventude do outro. Mas Fluminense e Palmeiras precisavam muito vencer. Sim. E venceram. E abrindo 10, agora empurra a pressão para o outro lado no domingo, né? Nos jogos do complementam a rodada no domingo. Explica um pouco essa sua, nem tanto ousadia de dizer que a coisa está encaminhada. Pois é. Acho que no final das contas eu concordo um pouco com você. Tá aí, ó, 54 pontos. O vice-líder nesse momento é o Internacional, que também venceu, foi a 46. O Fluminense tem 45, o Flamengo joga amanhã, tem 44. Eugênio Leal, o campeonato não está nas mãos do Palmeiras? Para te ouvir. Boa noite, Dani, Pedro, Breiner, fãs de esportes. Sou obrigado a concordar com você. A gente veio aqui para discordar, mas não deu, né? Sou obrigado. Não, tá na mão do Palmeiras, sim. Se ele vai deixar escapar é outra coisa. Sim. O jogo de hoje era um jogo muito importante, porque ele precisava marcar uma virada de página. Uma eliminação em Libertadores não é simples para ninguém, ainda mais para um time que é bicampeão da Libertadores. Então, é claro que dói. E o Palmeiras assumiu isso. E ele precisava desse primeiro jogo na volta ao Campeonato Brasileiro para virar a página. Olha aqui, ó. Estamos de volta aqui no Campeonato Brasileiro. É o que nos resta na temporada. E não é pouco. É um Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras, é claro, deu a sorte de pegar um adversário que é o lanterna do campeonato. Mas ele, até no início, entrou ali um pouco ainda de ressaca. Foi encontrando o seu ritmo. Ganhou só por 2-1, porque era para ter feito mais gols. E não era nem para ter levado o que levou, porque foi praticamente a única chegada do Juventude ao ataque. Então ele mostrou que superei e vou focar aqui em levar o campeonato. E pensando dessa forma, olha, só uma hecatombe para o Palmeiras deixar essa vantagem ser virada por qualquer um dos que vem ali atrás no bolo. Todo mundo ali tentando chegar. Breiner Pires, tudo bem com você? Tudo Quero bem, saber Dani. se você vai dar um jeito de discordar. Não, jamais discordaria de você. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Palmeiras tem uma situação muito tranquila, como o Eugênio falou, controlada. E esse controle se dá por uma vantagem de 8 pontos, amanhã pode ser 7, caso o Flamengo vença o Goiás. Sim. Mas principalmente por ser um Palmeiras que depende demais do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras hoje só tem a competição de pontos corridos, enquanto o Flamengo, que é o principal concorrente, está dividido. Tem final de Libertadores, possivelmente final de Copa do Brasil. E o Palmeiras agora, apostando todas as fichas no Brasileiro, pode administrar muito bem. Tem a vantagem da tabela, que faz com que o Palmeiras possa administrar de forma relativamente confortável. Vamos fazer um cenário até conservador. Imaginar um empate, algo que seria uma surpresa contra o Santos, o Palmeiras jogando no Allianz Parque, por se tratar de um clássico. Sim. Depois, pode até perder para o Atlético fora, que ainda assim se mantém na liderança, independentemente dos resultados. Então, é uma situação bastante cômoda para o Palmeiras, mesmo depois de uma eliminação. Não vejo o Internacional, que hoje é o vice-líder, com condições de brigar por título. Para mim, o único que realmente ameaça ou pode ameaçar é o Flamengo. E com o Flamengo dividido em 3 competições, vejo como um campeonato bastante encaminhado para o Palmeiras nesse momento. O Eugênio toca num ponto muito interessante, né, que é a recuperação pós-Libertadores. Acho que mais do que só pós-Libertadores é a recuperação pós 3 empates no Campeonato Brasileiro. Claro que eram os vice-líderes, todos quando enfrentaram esse Palmeiras, e hoje a gente está falando do Juventude, que está lá na lanterna do campeonato. Agora, essa vitória de hoje, ela também pesa muito para os adversários, porque um novo tropeço talvez colocasse um outro desenho, não só pela questão do número de pontos, mas também pela questão de como esse Palmeiras estaria, para usar a palavra de Pedro Ivo, animicamente.
O Eugênio cita a questão da virada de página, eu concordo muito, Dani. E eu batia na tecla que durante a semana, a gente no nosso F90, que o Palmeiras tinha maturidade suficiente de trabalho para não sofrer e conseguir virar essa página, que eu não considerava uma ruptura total aquela eliminação da Libertadores. E quando a gente olha para os 3 empates no Campeonato Brasileiro, né, na sequência ali, Red Bull, Fluminense e Flamengo, o jogo de hoje também era visto com lupa pelos adversários, porque os adversários começaram... O planejamento do Flamengo também passa muito pelo que o Palmeiras faz no Campeonato Brasileiro. A cada jogo que abre um pouquinho, o Flamengo mede o que vai fazer com o seu elenco. Não adianta, por mais que você queira brigar por 3 competições, você tem que olhar com muito carinho para o planejamento de Guayaquil, você tem que olhar com muito carinho para um planejamento de Copa do Brasil. Então não adianta. Então o Palmeiras hoje sinalizou aos adversários, sabe? Marcou ali, riscou o chão. Eu estou aqui, eu empatei 3 jogos, sabe? Teve gente que duvidou da minha vantagem. Hoje eu não fui brilhante, o Palmeiras não foi brilhante, principalmente em algo que já vem falhando com frequência, que é matar os jogos. Não resolveu no primeiro tempo, mais uma vez toma gol, falha de defesa, que não era algo que ocorria com frequência no segundo tempo. Faz o 2-1, poderia ter feito o 3-1, demora então a matar, não foi brilhante, mas tinha que vencer. Como eu falei no início, tinha que vencer. Vencer era fundamental, porque você sinaliza para o campeonato. Acho que o jogo do Palmeiras passa muito por isso. Depois a gente pode debater a fase da defesa, por que não matou o jogo, como eu disse, as opções. Só que aí olhando também, só para passar a bola, pela eliminação, a eliminação foi no dia 6, Dani. O Palmeiras agora só joga no dia 18 contra o Santos, depois no dia 28 contra o Atlético Mineiro. Essa eliminação vai ficando cada vez mais para trás, sabe? Ela vai sendo esquecida. Um mundo cada vez mais dinâmico, seja no futebol ou na vida como um todo. Então, você vai esquecendo. Você precisava dessa vitória para ajudar a esquecer cada vez mais rápido. Quando você chegar lá no dia 28, final do mês... Se não vem a vitória agora, é uma semana inteira exato. No fio da navalha. É como você usa a semana. A semana é para diluir, afastar, esquecer aquilo que ainda está um pouco vivo da eliminação e trabalhar, recuperar. Esse Palmeiras também vinha cansado. Então, hoje era fundamental, independente de como, o Palmeiras precisava vencer. Fala, Eugênio. Diga, Brenner. O Abel falou antes do jogo que são 13 finais para o Palmeiras. E esse jogo teve uma cara de final pela tensão. Foi um jogo que... O Palmeiras cresce, inclusive, durante a partida, né? Por mais que tenha tido domínio o tempo todo, ele cresce durante a partida. Entrou com uma rotação baixa, apesar do domínio, mas um Palmeiras muito travado. Palmeiras sentindo um pouco o contexto do jogo. Se fosse numa situação normal... O lanterna do campeonato, um time que ainda não venceu no segundo turno, Palmeiras contando com o apoio do torcedor, seria um jogo mais tranquilo. O Palmeiras teria uma desenvoltura maior. Mas começa com essa carga justamente por um contexto de eliminação, um contexto de que o torcedor e o clube passam a apostar todas as fichas no brasileiro. E o Palmeiras sentiu, e é algo que é absolutamente normal, o fato de ter sido um jogo tenso contra o Juventude, para mim era até esperado. Por tudo isso, no ano passado, o Atlético Mineiro, quando é eliminado pelo Palmeiras da Libertadores, faz um jogo dificílimo com o Internacional no Mineirão. E ali, mesmo num jogo tenso, vence por 1-0, custou a quebrar a linha defensiva do Inter, mas ali abre 11 pontos de vantagem, respira e depois o campeonato anda com a forma ou com... o ritmo que deveria ser. Então, imagino que vai acontecer isso com o Palmeiras. Era o jogo para tirar essa tensão, para virar definitivamente a página, mas ficou flagrante que alguns jogadores do Palmeiras estavam ali até com a perna presa. Um deles, Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, hoje, para mim, fez um jogo abaixo do que costuma fazer. Falha no gol do Juventude, porque para o Gustavo Gomes, para um zagueiro padrão dele, né? Aquele tipo de lance do Pita levar vantagem só botando a bola na frente não é comum. Então isso mostra como... E a falha defensiva como um todo. O Guilherme Paredes faz um gol no meio de 3 defensores do Palmeiras. Então isso mostra que não era um contexto normal de jogo. E até por isso o Palmeiras precisa valorizar bastante essa vitória, que hoje não era um jogo para encantar. Era um jogo simplesmente para vencer, independentemente da forma como foi, não com a superioridade imaginada pela diferença dos times na tabela, no orçamento, no elenco, mas sim por uma situação que é de pós-eliminação Libertadores, e era fundamental para o Palmeiras sair com os 3 pontos. Cumpriu a missão. E cumpriu, Dani, Breiler, Pedro, mostrando o mais importante a essa altura. Mostrando volume, mostrando organização, mostrando que o trabalho está ali. O trabalho não se desfez.
Então, aquilo que a gente elogiou no Palmeiras ao longo de toda a temporada é, olha, tem uma consistência tática e técnica do time do Palmeiras. Que pode ser que em jogos extremos não seja o suficiente. Não foi na Copa, na Libertadores, e já não tinha sido na Copa do Brasil. Né? No jogo extremo, aquele que você tem que dar o seu máximo, pode ser que não. Mas na regularidade de um campeonato em que você vai enfrentar equipes mais fortes e mais fracas, você vai fazendo o óbvio, hoje o que era. Eu vou dominar o Juventude e vou ganhar do Juventude. E já no primeiro tempo era para ter aberto o placar, teve situações de gol para isso. No segundo fez 2, poderia ter feito mais. Dominou o jogo. Indiscutivelmente, o Palmeiras foi muito melhor que o Juventude. Levou o gol, repito, num lance esporádico de contra-ataque. A única finalização no gol do Juventude foi a do Guilherme Parede. O Juventude não chegava. Especialmente depois ali dos 25 do primeiro tempo, quando o Palmeiras cresceu no jogo, né? Tomou conta do jogo. Para te devolver, quando eu falo no crescimento do Palmeiras, é muito por isso, porque fica a sensação de que não foi o Juventude que impediu o placar de ter sido aberto no primeiro tempo. Foi o Palmeiras que ali, devagar, foi se encontrando e criando as oportunidades e a confiança e a segurança que precisava para esse jogo. É aquele início tímido, né? Que eu chamei aqui de ressaca, porque é aquele ambiente que você está ainda, caramba, eu tenho que recomeçar. O ambiente de terça estava ali hoje ainda, naquele início. E tinha que dar uma sacudida. E foi com o tempo. Mas foi com o tempo, ele veio e o Palmeiras correu muito pouco risco até abrir o placar. Por quê? Porque justamente ele tem a base. Então ele sabe os caminhos, ele sabe como fazer, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe a quem recorrer para determinadas situações. E o jogo foi crescendo. Já no primeiro tempo, o zagueiro do Juventude tira a bola do pé do Gustavo Gomes. A bola era só encostar e dar um toquinho, tira a bola. Seria um gol. Teve o chute do Dudu também, que passou muito perto. Outras situações ali de fora da área. Pegoraro foi muito bem, goleiro do Juventude. Quando a gente falava, Dani, durante a semana, repito, de eu não acreditar num ladeira abaixo após a eliminação da Libertadores, é por isso. Não é que o Palmeiras vinha oscilando e construindo resultado e sabe-se lá como. Sim. Há uma maneira de se construir resultado. A gente pode questionar se poderia matar com mais facilidade, se o aproveitamento do ataque poderia ser melhor, se o trabalho da defesa oscilou para baixo nos últimos jogos, tudo isso. Mas o Palmeiras sabe como construir o resultado. O nervosismo do início do jogo, compreensível. Achar também um gol como achou, não por acaso, a enfiada do Marcos Rocha pro ataque ao espaço ali do Rony, é o que se espera do Palmeiras também. Então, eu acho que o possível título do Palmeiras, você fala em estar nas mãos, e concordo, só deixa de levantar a taça se o Palmeiras deixar escorrer das mãos. Não se alguém vier e simplesmente roubar ali da mão dele. Passa muito por isso. O Palmeiras sabe o que tem que fazer. Não é que ele tem que se reinventar, começar um trabalho do zero, esperar um jogador numa função X. Sem o Rafael Veiga agora que teve que passar para uma cirurgia, não tem mais jeito. Não é isso. O Palmeiras sabe o que tem que fazer. Passa muito por isso, além da vantagem. A vantagem só torna mais confortável para mim. Tem o porém. É um time meio que no limite. Sim. Porque mas calculado também, eu acho. Os reservas ainda não deram a resposta que se esperava deles. Então, por exemplo, na sexta-feira surgiu aí a notícia de um eventual interesse no Rony, do futebol do Catar. Um Rony sair muda esse panorama. Ainda mais com um Veiga fora. Sim, porque são dois jogadores. Você já tem uma situação no time nova, que é o Tabata se adaptando ao Palmeiras. Então, ele não está completo. Ele está jogando, né, com base nos seus pilares hoje, Dudu, Rony e Scarpa, principalmente o Scarpa, do meio para frente isso, tá? Sim. E com o Tabata chegando para se adaptar. Porque eu acho que o Tabata é o jogador para o ano que vem ocupar o lugar do Scarpa, que vai embora ao final do ano, ao final da temporada. Agora, se negocia um jogador da importância do Rony hoje dentro do elenco, aí ele deixa de ter mais uma peça e talvez, assim, não a mais importante, mas desses pilares do ataque. Sem o Rony, o Palmeiras perde. Então, é fundamental que isso não caminhe. Sim, eu acredito até que não vai caminhar por dois motivos, né? É por porque tem que se priorizar a competição, a conquista. Eu entendo da questão financeira dos clubes, mas a gente sabe que o Palmeiras também não é um clube altamente endividado que precise de qualquer maneira fazer caixa. Esse é um ponto. E o outro ponto o Palmeiras tem 50% dos direitos econômicos do jogador. Então, chega a oferta de até 78 milhões de reais, o Palmeiras tem a metade. Sim. E aí tem o ponto de vista esportivo, né, pra gente debater aqui, que é quem entraria nessa vaga? Tem um nome. O Endrick não tá pronto.
Mas o único que poderia ser seria ele. Para essa pressão... E para mim, a cirurgia de hoje também entra na mesa do debate. Conta, né? Pra Só mim, para a gente esclarecer, entra. o Rafael Veiga passou por uma artroscopia no tornozelo. É uma cirurgia relativamente simples no meio do futebol. Poderia ser uma coisa ligamentar que seria muito mais grave. Mas depois de tentar o tratamento conservador, o Palmeiras optou pela cirurgia e provavelmente ele só volta em 2023. Isso entra na pauta. Só que quando o Eugênio fala do limite, eu concordo. Eu olho para o calendário. Estava até fazendo as contas aqui. O Palmeiras, cansado, no limite e sem ter como se garantir nas peças que saem do banco, ele agora faz 8 jogos em 50 dias. Não, agora isso não é comum. Isso é bom. Não é comum. Isso então, ótimo. Mais um motivo para a vitória de hoje. Não é comum. Então, é o que eu falo. O Palmeiras vai jogar de 18, dia 28. A única sequência que ele tem jogo encavalado ali é 3, 6 e 10. De resto, ele vai ter sempre 5, 6 ou 7 dias de descanso. Isso é fundamental. Já perdeu o Veiga. Não perdeu vantagem, não perdeu gordura na tabela. Não se pode perder o Rony. Imagino eu que o peso esportivo vai ter que funcionar na hora da conversa, como vai ter que funcionar também o poder de argumentação da situação do Rony. Você não pode perder Rony e Veiga, sendo que o teu banco ainda não responde. Só que você ganha, pelo menos, essa situação do tempo. Não é bom ser eliminado de Copa do Brasil, eu discordo. Não é bom não ir para a final da Libertadores. Todo mundo queria estar disputando, talvez, mais algum título, pelo que é o time do Palmeiras. Mas, isso posto, passado... olha para o Campeonato Brasileiro. E agora as coisas começam, talvez, a jogar um pouco a favor. Precisava virar essa página, vencer esse jogo, dormir com 10 pontos que seja, amanhã cair para 7 ou cair para 8, pode ser... Ou não cair, né? Ou não cair, mas eu acho que, assim, isso tudo posto, o Palmeiras agora tem relativamente ali o barco balançando menos do que foi durante a semana. Porque durante a semana era muita gente que não só analisa, mas talvez torce para a coisa, o barco virar. Eu achava que o barco não ia virar, ele podia ficar ali instável, só que o Palmeiras tem condição de colocar esse barco tranquilo de novo ali para navegar, pelo trabalho que tem, pelo que a gente conversou aqui. Sim. Então, acho que agora, talvez, essa página virada tem também um pouco de tranquilidade olhando para frente. E falando sobre Rony, mais uma vez ele mostrou a importância dele para o time. Não entendo o ponto do Eugênio, né, de tratar o Endrick como uma opção, mas o que me chama mais atenção é que o quão espantoso é a dificuldade dos reforços de frente vingarem no Palmeiras. Sim. E aí, tem 3, né? A gente está falando de Rafael Navarro, que volta hoje. O Rafael Navarro já passou Merentiel e Lopes como opção. Sim. E o cenário era, Rafael Navarro chega no Palmeiras, faz aqueles gols em sequência na Libertadores e depois dificuldade. Eu falei, Rafael Navarro vai custar a ter oportunidade de novo quando chegarem Merentiel e Lopes. E os dois chegam... E por isso eles chegam, né? Exato. E eles chegam porque o Navarro não tinha explodido. Não, e aí entra Merentiel e Lopes e com nenhum deles havia expectativa ou urgência de serem titulares, porque o titular é o Rony. Mas nem mesmo para entrar no segundo tempo, eles são considerados. Então, é algo para se pensar, algo que dificulta essa adaptação. É o fato do time do Abel não jogar com esse centroavante mais fixo. Então, Lopes, Navarro, até mesmo Merentiel, que se movimenta mais, eles precisam fazer algo diferente, algo que o Rony faz, que é essa movimentação incansável, a recomposição. Então, até por isso, pelo jeito que o Palmeiras joga, o estilo que o Abel tem, eu vejo que a entrada do Endrick no time, quando acontecer, vai ser de forma muito gradativa. Porque o Wagner Ribeiro... Mas tem que acontecer, né? Não, eu tenho dúvida... Mas dá para colocar nele o peso do Rony sair, eu preciso de um cara aqui para... Eugênio, uma coisa que não aconteceu, a previsão do Wagner Ribeiro. Vai estrear contra o Juventude. Não, mas é relacionado. Mas é história. É bravata. História. O meu pensamento, desde a Copa São Paulo, o Palmeiras ganha com o Endrick destacando, é o seguinte: incorpora o elenco profissional. Tudo bem que tinha que assinar o contrato, mas vai treinando, vai se ambientando para aos poucos ir sendo usado. Sim. Eu acho que esse processo tá lento, está mais lento do que deveria ser. Está acontecendo. Aí eu acho que tem debate. Mas tá mais lento. A transição tem sido iniciada antes. Sim. Mas agora, para Rony, eu não vejo assim. Sei, mas o que eu estou colocando do Rony é médio e longo prazo, tá? Sim. Porque dentro do elenco não tem uma resposta imediata. Uma negociação para o ano que vem, por exemplo. Mas talvez ainda para jogos desse ano. Reta final de campeonato. Porque, ao que tudo indica, não é um jogador comum. Não parece. Tá? E o meu exemplo é Atlético Paranaense, Vitor Roque. Mas o peso não é diferente?
O peso é o peso de um jovem, ele tem 1 ano de diferença, ele é 1 ano mais novo do que o Vitor Roque. E o Filipão lá, não, Vitor Roque é muito novo, Vitor Roque... Mas era o Vitor Roque já com rodagem de futebol profissional. Sim. Quando ele chega ao Atlético. Mas em algum momento ele teve que quebrar essa barreira. Sim. E eu acho... Se a barreira não for quebrada em algum momento, mais tarde ficará. Tendo o potencial que o Endrick tem, que ele tem demonstrado, ele é um jogador para com 18 anos a Europa levar. Então você tem que tentar aproveitar esse jogador esportivamente também. Eu não estou dizendo que ele vai entrar amanhã no time, mas que ele esteja dentro de uma circunstância, de um cenário em que, num segundo tempo, ele possa ser, faltando 15 minutos, aí tudo bem. um outro jogo 20, e daqui a pouco ele vai dizer se está ou não pronto para responder a isso. Eu tinha entendido algo como o Rony negociado, coloca o Hendrick. Não é isso. Eu entendo. Eu tô com você. Eu acho que é uma resposta para o momento em que o Rony sai. Eu tô com você, o Rony não sai agora, sai no final do ano. Entendi. Aproveita essa reta final de ano, para no início do ano que vem, ele já começa como titular. Eu vejo assim, eu tô com você quando você diz da situação de... A transição ela tem que ser cautelosa, acho que a gente concorda. A iniciação dele, a introdução dele ao ambiente. E eu acho que, naturalmente, a introdução ela vai ser cautelosa. Mas, naturalmente, a partir do momento que ele entrar, pelo que é, especial como é, aí eu acho que a coisa talvez se acelere um pouco mais. Os minutos cresçam com mais velocidade. Tudo isso é que eu tinha entendido que fosse tipo algo para agora. Para agora não é. Assim, eu também tinha entendido. Vendeu, coloca o Endrick. A gente tem falado sobre preparar o Endrick para o time principal. Mas o time principal também precisa ser preparado para acomodar o Endrick. Que aí a gente está falando de um jogador que não tem a mesma constituição física de jogadores profissionais. Eu falo isso porque o trabalho que o Rony faz como referência exige demais. E de um jogador que também custou entrar nesse ritmo. O Rony, a primeira temporada dele, muito criticada por torcedores do Palmeiras. E o Endrick entraria num contexto de um Palmeiras que já tem Dudu jogando por um lado, agora encaixando o Tabata, e o Tabata ainda meio sem função. O Tabata entrou como um armador hoje, a princípio. Ele tá entrando onde dá, né? Então, e ele... Mas a do Tabata ficou bem evidente. O Tabata precisa jogar pelo lado. Ele é um jogador como o Gustavo Scarpa, que busca muito cortar para dentro e tentar um cruzamento, até mesmo finalização. Como meio armador, ele não oferece o que o Veiga traz. Que o Veiga é a organização, um cara que às vezes precisa cadenciar o jogo, cadencia quando tende a acelerar, porque tem características de meia. O Tabata já me parece mais um jogador criativo pelo lado. E esse entendimento, quando você precisa encaixar um jogador novo, e ainda mais um jogador que está jogando no time júnior e que já pulou essa etapa, é muito complicado, é complexo. Então eu acredito que o Abel vai fazer em doses muito pontuais e talvez até... Eu acho que dificilmente o Palmeiras tem mais 12 finais pela frente. Acredito que não chegue nem a 10. O Palmeiras vai ganhar o campeonato com antecedência e aí, quando tiver uma situação mais tranquila, mais encaminhada, o Abel pode usar o Endrick como o Eugênio sugeriu. A situação tranquila, encaminhada, ou seja, com o time campeão por antecipação, não serve para, de fato, testar o jogador no seu máximo. Não dá intensidade para ele se acostumar que precisa, talvez. Não, mas é jogo, jogo de campeonato brasileiro. No ano passado, o Abel faz isso com alguns, né? Eu acho que não é de colocar de início, mas começar a usar como ele usa. Eventualmente o Navarro, o Merentiel, Breno Lopes, que também perdeu espaço, né, ao longo do ano, mas foi muito usado em alguns processos. E aí começar a olhar assim, opa... Dá para colocar no banco, dá para entrar em algum momento, e aí, né? observar o real nível que ele pode entregar para o time. Sim. E pode ser que seja um nível fantástico. E se for, bota. É isso. Ó, deixa eu voltar um pouquinho no campo. Daqui a pouco tem entrevista coletiva do Abel, a gente vai mostrar aqui ao vivo para você no Linha de Passe. Mas deixa eu voltar um ponto aqui no campo, porque tem uma questão aí. Antes do ataque, a defesa. A gente conheceu esse Palmeiras como um time muito sólido na defesa e que foi aprendendo maneiras diferentes de atacar, né? Na mão do Abel, estou falando lá de trás. E agora, nesse momento, a gente viu uma defesa um pouco mais instável. E aí eu não estou falando só da falha do Gomes hoje, eu concordo. Eu acho que para um zagueiro do nível dele, para mim, é um dos melhores em atividade no Brasil, houve ali uma falha. Mas uma instabilidade na defesa. Para mim, passa muito por uma questão de cansaço também, que agora será resolvida.
Mas para vocês, tem algum outro ponto Pra mim, que tem faça fase- essa defesa ser instável? Tem fase técnica para mim, dos jogadores. Tem cansaço. Tem fase técnica, má fase de quem joga à frente e protege. De um Danilo, que não vive bom momento, de um Zé que muitas vezes tem que cumprir para cá, ou de alguém que tem que compensar. Tem opções que são feitas de beirada de campo, que talvez não compõem como antes. Sempre que a gente fala da evolução, para pegar o grande rival, evolução do sistema defensivo do Flamengo, é muito de proteção. Não é só individualmente de Davi ou de Léo Pereira, de qualquer jogador que entre por ali. O que sobra para a Fabrício. zaga. Exatamente. O que está estourando, o que estourava antes na defesa do Palmeiras era 5, 4. Eram 4, 5 bolas por jogo. Hoje está estourando mais, correndo errado. O Não lance... hoje especificamente. Não, a gente está falando No jogo de de hoje. últimos Red Bull, jogos, acho que Fluminense, nos últimos Flamengo, mata-mata. Só contra o Corinthians lá atrás, início de agosto, que não sofre gol. Então virou algo, sabe, frequente. Antes o Palmeiras talvez precisasse de uma bola para vencer. Hoje precisa de 2, porque está sempre tomando gol. Ainda bem que reagiu rápido ali para o torcedor palmeirense. Então acho que tem muito da proteção. O Palmeiras está tendo que correr errado para trás. A má fase de quem está ali postado, a má fase de quem deveria proteger. Porque hoje tem problema ali dentro da área, na hora que tem que disputar a bola, na hora do cruzamento, e bate, tem problema ali, mas tem problema também como essa bola chega ali, no posicionamento, na transição. Então acho que esses itens podem explicar, mas você tinha chamado aí. Não, Bruno. e até para a defesa não tá tão encaixada, nem mesmo na saída de bola. Ele continua fazendo a saída de 3 com Marcos Rocha, centralizando Gustavo Gomes, Murilo pelo lado esquerdo, mas o Danilo não tem conseguido dar a fluência de jogo necessária pelo meio, para ser esse cara, para muitas vezes chamar a responsabilidade, porque tá mal, não tá bem. Muita gente até falava, pô, o Danilo vai fazer falta. É claro que faz, como fez na semifinal da Libertadores, mas para mim, hoje o Palmeiras carece de um primeiro volante. O cara que faz esse trabalho e garante ali numa fase do Danilo uma alternativa. O Gabriel Menino é um cara que tem muito jogo, um cara que tem projeção, que não é um primeiro volante de origem. A opção para usar ali é o Fabinho, também muito jovem, com pouco lastro na equipe principal. E a opção natural seria o Jailson, que se machucou, uma lesão grave, está fora da temporada. Para mim, o Palmeiras perdeu o bonde ao não contratar uma reposição ao Jailson. Ali. Porque está fazendo falta. O Abel muitas vezes precisa, até por intensidade, para poupar jogadores, de uma outra opção nesse setor para dar um equilíbrio defensivo. E pela característica dos jogadores, eu acho que o todos os setores, o Breyer, todos os setores. Porque o Palmeiras tem uma temporada desgastante, uma temporada que foi antecipada em função da preparação para o Mundial. E o próprio Abel previu isso e falou várias vezes que entre agosto e setembro o time poderia ter uma oscilação, o que é natural. Mas qual é a dificuldade hoje? O que muita gente faz na Europa. A gente vê os técnicos da Europa fazerem muitas vezes. De um jogo para o outro, você troca 2, 3 jogadores. Descansa um pouquinho, entra um outro, joga outro. O Palmeiras não faz isso. O Palmeiras tem um time titular e só abre mão desses jogadores quando, de fato, não podem jogar. Ou estão suspensos ou estão machucados. Red Bull Bragantino, semana passada. Jogo importante, terça e cansaço. Você só abriu mão ali um pouco mais por isso. Mas são jogos muito pontuais. Europeia. Exato. São jogos muito pontuais ao longo da temporada. E olha, botou um time alternativo e não deu certo. Sofreu. Não deu certo. Sofreu, 2-2, saiu com gosto de vitória. Porque o elenco, e é uma coisa para o Palmeiras pensar para o ano que vem. Vou repetir o que a gente falou aqui. De repente o cara ligou agora e a gente está arrumando um monte de problema no Palmeiras. Não é isso. O Palmeiras tem nas mãos o Campeonato Brasileiro, que é um título gigantesco. Mas a gente está entendendo a oscilação que ele tem mostrado. E dentro disso, eu acho que para o ano que vem, pensando que o Palmeiras vai de novo disputar várias competições e sempre entra nessas competições com o objetivo de ganhá-las, é importante repensar um pouco o investimento nas contratações. Porque o Palmeiras contratou, e eu entendi e elogiei, jogadores para desenvolver. Sim. Para desenvolver. Então, o Atuesta veio para desenvolver. O Navarro veio para desenvolver. O Lopes veio para desenvolver. Pode ser que eles, no ano que vem, estejam desenvolvidos e deem uma resposta melhor do que estão dando esse ano. Mas também não há garantia. Então é importante pensar em 2 ou 3 reforços pontuais que tenham retorno garantido. Esses caras vão entrar e vão jogar e vão responder ao que o time precisa. Porque esse ano
talvez tenha ficado um pouco estrangulado em algumas competições paralelas em função de você não ter como rodar o time. Sim. Como outros times fazem. Acho que dava até para ter rodado um pouco mais, né? O Abel tem a característica de querer manter ali a base dele muito forte. Mas a gente viu o Abel mexer muito mais no time em temporadas anteriores. Ele mexeu e eu acho que os reforços que chegaram, eles não responderam como se esperava. E aí eu concordo com você nas contratações, quero ouvir vocês também, porque a paciência é curta. Então, esses caras que chegam para serem jogadores de ponta num futuro, para formar no clube, talvez eles não tenham esse tempo se você não tivesse as outras peças. Eu vou repetir o que eu falo sempre. Rony, Zé Rafael, Luan, Rafael que Veiga, agora, uma série de jogadores. Scarpa. Só que é o que eu falo sempre. A gente quer resultado, a gente quer comparar com formação de elenco europeu, a gente quer comparar desempenho, mas a gente nunca quer respeitar processo. É perfeitamente compreensível que alguns jogadores demorem a se encaixar. Primeiro porque eles não são geniais. O perfil de contratação do Palmeiras não é o atleta genial que vai chegar para resolver. Coloca em qualquer situação aí de montagem de time que ele resolve. Não é isso. Vai demandar o quê? Tempo e treinamento. O que não se tem no Brasil? Tempo e treinamento. Então, mas o Flaco, é brincadeira esse Flaco aí que contrataram, entrou e não resolveu. Meu amigo, calma, não é assim que a banda toca. Mas assim, o Eugênio... Não é assim que a banda toca e a gente não está preparado para essa conversa. Então tem isso do imediatismo. Aí vai ter debate no final do ano, o Flaco tem que estar na barca, o Flaco não prestou, o Flaco é um erro. Aí se no ano que vem, em algum momento da temporada, ele emenda uma sequência ali de bons jogos, ou o Merentiel, ou o Tabata cumprindo uma função que ele seja mais confortável em algum desenho de time, aí não vão querer voltar para falar realmente, precisava de tempo. A gente não tem isso aqui, então por isso esse debate acaba sendo muito acelerado, é sempre presta, não presta, serviu, não serviu, 3 meses tem que saber. Mas o Eugênio tem um bom ponto. Uma coisa é você ter uma política de contratações que é totalmente válida. Sim. Todo torcedor vai apoiar essa ideia de contratar jogadores jovens com potencial de desenvolvimento e, se não der retorno esportivo, pode dar um retorno financeiro. Agora, é preciso buscar um equilíbrio. E ninguém está pedindo para o Palmeiras contratar. Eu enxergo uma carência hoje na posição de primeiro volante. Ninguém está pedindo para contratar um Kanté. Mas basta contratar Não seria má ideia. Não seria. O torcedor não ia reclamar. Não ia, mas é difícil. Mas pode contratar um jogador mais experiente, com mais rodagem, para compor elenco, para ser uma opção. Ele não demoraria a entrar na rodagem desse Palmeiras? A gente toparia esperar um tempo até que ele se adequasse? É isso que eu falo. A política de contratação, quando o Eugênio fala, acho que o Facincani já bate muito nessa tecla no debate, não, porque tem que mirar contratações com perfis diferentes. O que eu acho o Palmeiras, com exceção do Atlético Mineiro, o Palmeiras, como todos os outros times, ele é refém da comparação da política de contratação do Flamengo. Sim. A política de contratação do Flamengo eu miro no Vidal, eu miro no Cebolinha, eu miro no grande jogador. Eu vou lá e busco gente na Europa. O Flamengo faz isso, porque tem uma outra realidade financeira, é bom que se diga. Não, o Palmeiras lá atrás... Para mim, a do Palmeiras é mais sustentável. O Palmeiras lá atrás, ele fez isso e de forma ruim com a Leila, contratava jogadores muito caros, para dizer que eram muito caros, para dizer que colocou no elenco um jogador de X milhões, não rendiam. Acharam que essa mesma Leila, como presidente, que é diferente, quando a caneta está na sua mão é diferente, acharam que essa mesma Leila faria isso. Ela não faz e ela é cobrada para tal. Só que o Flamengo, ele não é régua para o futebol brasileiro hoje. Pode vir a ser o Corinthians se acertando financeiramente depois, outro clube com alguma SAF, um Palmeiras com um pouco mais de poder de investimento, não sei. Mas o Flamengo, ele não é régua. Ele está na dele, ótimo, fazendo dele, tem mais a que fazer. Só que os outros times miram e olham. O cara contratou o Vidal lá e dentro, eu não estou conseguindo. Mas eu acho que a realidade do Flamengo prejudica o desejo do torcedor. Ele quer isso. Você não precisa olhar para o mercado de jogadores brasileiros que estão na Europa. Você pode olhar para o próprio mercado brasileiro aqui. Mas o elenco do Palmeiras ele não é competitivo? Ele é competitivo, é claro que é. O banco que não responde, será que não por falta de tempo de encaixe até você conseguir colocar todo mundo na mesma rotação? Um pouco de paciência. Mas eu acho que também você poderia ter jogadores do futebol brasileiro que tenham já sido testados, você não precisa trazer... Coubessem nessa política. Que se encaixassem e que pudessem trazer ali um pouco mais de experiência e de qualidade no momento em que você olhe... Cara, quem eu vou botar nesse time? Eugênio, uma diferença... O Jailson é um exemplo. Talvez não o melhor exemplo. Porque o Jailson não é um jogador inquestionável. Mas enquanto ele pôde jogar, ele colaborou muito com o time. Ele foi bem usado. Então você pode identificar
esse perfil, não só o jovem que vai te dar dinheiro ali na frente e que você vai educar, que você vai criar de acordo com a sua cabeça de futebol, mas um jogador que já esteja no auge da carreira, que não tenha, às vezes, esse mercado europeu, mas que aqui no Brasil resolve. Mas eu acho que vai esbarrar na mentalidade do dirigente rival de assim? Não vou vender. E eu acho que dentro do mercado brasileiro... Eu vou jogar o preço lá em cima. Mas o Palmeiras encontrou. Outro que não é régua, mas que apostou em jogadores com perfil mais ou menos por aí. O Corinthians. Ele não gastou tanto quanto o Flamengo. Ele trouxe jogadores mais velhos, na verdade, mas ele conseguiu achar alguns. Com identificação, negociações que a conta não fecha, salários que não se pagam. O Corinthians também entrou jogadores numa questão que de saem porque não aproveitar a aguentam o guerra ambiente. na Ucrânia, trouxe ali dois jogadores com identificação, Não só o Corinthians o Maicon, fez o isso. Juliano. O Internacional fez isso muito bem. E a conta não fecha. O Internacional aproveitou a guerra na Ucrânia e montou um time que está disputando, está em segundo lugar hoje no Campeonato Brasileiro, com jogadores que vieram de lá. Inclusive, um deles saindo do Palmeiras. Mas o Palmeiras tem esse tipo de jogador. O Murilo, que apesar do erro, do vacilo, da expulsão contra o Atlético Paranaense, para mim é a melhor Não dá para condenar, dos reforços. O cara, o único que realmente vingou. E o próprio Jailson, enquanto estava entrando, ajudava. E tem esse perfil de jogadores mais consolidados, que vão se adaptar de forma precisa mais de rápida. mais gente com esse perfil. Exato. Precisa encontrar um equilíbrio. E o que a gente... Eu jamais vou recriminar esse tipo de política de contratação. Investir pensando no médio e longo prazo. Esse é um dos grandes acertos do Palmeiras. Mas, como toda política, ela pode ser repensada. E a questão do Palmeiras não é reformular, é diversificar. Ter um perfil e o de jogador que o Felipe Melo, no ano passado, dava. Felipe Melo não foi um jogador dos mais utilizados, não era mais um pilar do time, mas ainda assim, pontualmente, tinha importância por ser um cara experiente, por ser um cara, um primeiro volante. E esse é só um exemplo de como o Palmeiras pode, não digo nem repensar, mas esse elenco... Se reforçar mais, ser mais forte ainda. Ele já é um time muito forte. Esse elenco, será ainda mais forte para uma próxima Esse elenco temporada. vai mudar muito sem o Scarpa. E isso é um outro problema. Porque vai precisar identificar um jogador no mercado que... O Tabata está sendo preparado para isso, mas ninguém garante que consegue segurar o Rojão, substituir o Scarpa. Identificar alguém que tenha um repertório semelhante de bola parada. Muito difícil. O Tabata já demonstrou que tem boa qualidade pegando na bola, mas ainda uma incógnita. Sim. E sem o Scarpa, você perde isso. No dia que a bola não está entrando, o clima está estranho, o Palmeiras tem esse tipo de gol que surpreende o adversário, porque o Scarpa... O adversário está imaginando a bola no segundo pau. Está todo mundo correndo para lá e ele bota no primeiro para o Zé Rafael. Então, sem o Scarpa, o Palmeiras vai precisar, de fato, pensar numa mini reformulação de elenco. Tem que pensar, só que eu acho que tem um ponto. Tem a vantagem de um trabalho consolidado que já girou muito bem sem o Scarpa. O Scarpa, durante algum tempo, ele foi opção. Mas tinha o Veiga, né? Que até o fim desse ano já não tem mais. Não, mas calma aí. Quando o Scarpa sai, o Veiga tá lá também, porque é início do ano que vem. Sim, então, vai ter voltado. Eu não acho que talvez, essa reformulação completa. Eu acho que é para olhar com muita atenção, saber como você vai repor. Tem um menino chegando, menino muito especial, muito fora da curva. Eu acho que não vai ser somente uma promessa. Tem um Palmeiras que já girou sem esse jogador. Então, não sei se é tão reformulação completa, gira, traz 3, 4. Mas olhar o meio Eu acho que precisa ser muito assertivo no mercado na reposição. Mas não é exatamente que não vai funcionar sem esse jogador. Eu acho que precisa entender que já funcionou sem. Vai perder, talvez, uma grande dinâmica que teve esse ano. Mas eu acho que já funcionou sem também. É uma coisa que a gente fica pensando aqui, né? Hoje foi um jogo importante que o torcedor do Palmeiras com certeza esperava essa vitória, não estava imaginando nenhum resultado diferente. Mas eu percebo uma descrença, conversando assim em Twitter, conversando aqui em São Paulo com torcedores, uma descrença no potencial desse elenco para continuar assim na temporada seguinte. E eu acho que a sequência agora ela vai falar muito sobre isso. O Abel, com tempo para trabalhar, ele é capaz de fazer coisas grandiosas. Eu confio muito e gosto muito da maneira como ele trabalha os jogadores e consegue resultados expoentes. Os próximos jogos, quão importantes eles são para, de repente, a torcida, ela está do lado do Palmeiras o tempo todo. Mas recuperar essa confiança de que, assim, o que tem aqui dá. O que tem aqui dá para ser campeão esse ano.
E eu acho que é esse momento também de iniciar um planejamento para 2023. Não olhar só para agora. Não, vamos tocar o que está aqui. Vamos... Galo, Botafogo. Vai jogar, vai buscar. Pode até no meio do caminho perder um ponto aqui, outro lá, porque os que estão atrás vão perder também. É um campeonato muito disputado, muito competitivo. Vai provavelmente ser campeão brasileiro, mas já tem que começar a pensar. Tem que começar a pensar o funcionamento de equipe. Porque a maneira de jogar do Palmeiras hoje passa muito pelo Scarpa. Como passa muito pelo Dudu, como passa muito pelo Rony, como passou por muito tempo pelo Veiga. E o Palmeiras, ele não à toa foi eliminado de 2 competições paralelas. Porque ele não conseguiu atingir o máximo do seu desempenho nos momentos decisivos dessas competições. Foi sim, e eu concordo com o Palmeiras, que sim, teve erro de arbitragem que prejudicou o Palmeiras nas 2 competições, no meu ponto de vista. Só que os erros são pontuais e os jogos tiveram mais tempo. E nesse tempo ele perdeu a vaga por isso, né? Não foram determinantes, não foi só isso. Não, acho que, especialmente no jogo de São Paulo, foi muito importante. Mas, assim, teve mais jogo. E nesse mais jogo, ele não conseguiu alcançar. Porque às vezes tem um erro contra você da arbitragem e você supera esse erro e consegue passar. Então, acho que se tem uma percepção de que está o suficiente para ganhar um brasileiro, só que esse Palmeiras dos últimos anos, criou na torcida, em todos nós, na mídia, no futebol brasileiro, a imagem de um time vencedor ou que está disputando todos os títulos. Ano passado, ganhou 2 competições, está sempre ali, buscando, tentando, e eu acho que para 2023 é preciso algo mais. E talvez esse algo mais passe até pelo Abel, com a capacidade dele de redesenhar um pouco a maneira de jogar da equipe. Ele já varia bastante para esse ano. Ele já variou bastante para esse ano. Porque o Palmeiras, e esse ano, ao longo do meio do ano, é muito melhor dos anos anteriores. Eu também acho. Do que os anos anteriores. O Palmeiras com bola esse ano. Mas talvez ele precise voltar a algumas ideias que ele tinha em anos anteriores ao perder um Scarpa. Não entendo. Por isso que eu falei, já girou sem este jogador. Sim. E talvez a mudança, o novo desenho para 2023 não passe tanto pelo transcorrer de 2022. Sim. Aí eu acho que isso. E aí você vai ver como é que você vai encaixar um Endrick, como é que você vai ter uma reposição. Não que seja a altura, acho muito difícil a altura do Scarpa no futebol brasileiro, então vai demandar um grande investimento fora. Como é que vai ser isso tudo? Só que eu acho que esse Palmeiras já girou. Eu acho que ele não conseguiria girar como 2022 sem o Scarpa, se você tivesse que repetir modelo. Repetir modelo sem essa peça fundamental não tem como. Ou você repõe a altura ou você dá uns passinhos para trás, como o Eugênio falou. Vocês estão falando de lá na frente, né, de 2023. Eu estou pensando aqui, porque... porque assim, o torcedor ele é imediatista. Ele quer ver o time dele ser campeão brasileiro, acho que isso não é negociável agora, já que caiu das outras 2 competições. E justamente por ter caído dessas 2 competições, é a hora que o torcedor está esperando assim, eu quero ver futebol bonito no próximo jogo. Já descansou, já conseguiu hoje o placar, então no próximo jogo eu quero aquele Palmeiras de volta, sabe? Então, mas é difícil para o Abel, com esse discurso. São 12... Eram 13, agora 12 finais. E escutando os jogadores do Palmeiras falando sobre competições e principalmente a Libertadores, é incrível como todos, é praticamente unânime, ressaltam como o Abel mobiliza para esses jogos, como ele trabalha para jogo grande. Então, o treino é diferente, o dia a dia, a semana que antecede um jogo de mata-mata da Libertadores tem uma aura especial. Você fazer isso com regularidade, ainda mais num campeonato de pontos corridos, é muito mais complicado numa competição de mata-mata, numa competição de tiro curto como a Libertadores. Então, agora o desafio para o Abel é esse, como ele vira a chave, como ele consegue mobilizar de fato e aí não dá para usar a mesma preleção, não dá para usar o mesmo modelo de treino, não dá para usar nem mesmo a rotação, porque você precisa, semana a semana. Então, para mim, é a questão de ambiente. E isso é um desafio, de fato, para o Abel, que não conseguiu nos campeonatos anteriores, não porque não quis, mas porque teve frentes muito viáveis, principalmente na Libertadores, foi bicampeão e o brasileiro acabou ficando em segundo plano. Agora, é o único tiro que ele tem. E para conseguir transformar essas 12 finais em jogos realmente que envolvem mobilização, ele precisaria
ter mais jogadores. E é gente do banco entrando e pedindo passagem. Hoje não há no Palmeiras nenhum. No máximo, com boa vontade, o Gabriel Menino. Para mim, fez bons jogos contra o Atlético Paranaense, já conhece esse titular, você diz? Que pudesse ser titular, que colocasse pelo menos uma pulga atrás da orelha. Não há. O único clamor não joga, nunca jogou. Não, muito mais do que a gente imagina. Nunca foi relacionado. Isso. Hoje, a realidade é, o Palmeiras não tem nenhum reserva que impõe um incômodo, que faça ali o titular olhar e falar, opa, tem que dar mais. Mude o jogo, né? Não, e esse é um problema. Quando a gente fala de um time que está disputando título brasileiro, de um elenco vencedor como esse do Palmeiras, você precisa ter mais gente no grupo, uma concorrência melhor. No Flamengo, por exemplo, a gente já consegue enxergar. O Vidal acabou de chegar... Acho que o limite que o Eugênio cita lá no início do programa, acho que é um pouco disso. É o limite, é aí. É o que está. Não conseguiu trazer mais gente de fora. A falta do Veiga bate nesse limite também agora, então? Estoura um pouco mais, né? Porque o Tabata, ele está se adaptando. O Tabata a gente está vendo. Acabou de chegar, o mais recente. Se ele consegue 45 minutos por dentro, se ele consegue ajudar por fora, como o Breler disse, eu concordo, me parece ser mais confortável ali aberto. A gente está vendo onde ele pode encaixar ainda, mas não dá para virar e falar, ó, não tem o Veiga, mas tem o Tabata. Esse papo não existe. Pedro, a sorte do Palmeiras é que o Veiga, depois da primeira lesão, não vinha no seu melhor momento e já era um Palmeiras que dependia, como o Eugênio falou, mais do Rony, mais de Scarpa. E talvez não viesse no melhor momento justamente por causa da tentativa conservadora de tratamento da lesão, que não foi 100% curada, né? Acho que isso explica. A cirurgia agora explica. Também pode ter uma correlação. E o problema dele, o novo, foi no tornozelo. Ele teve um problema muscular. Mas, quando você precisa do jogador, e no caso do Veiga, ele é o cara que você não tem um reserva à altura, não tem ninguém pedindo passagem, vale o risco de apressar, tentar uma volta. Mas ele vai fazer falta justamente, não porque estava arrebentando, estava brilhando. Não é o artilheiro do time na temporada, mas no recorte recente não vinha fazendo a diferença. Mas faz falta pelo fato de o Palmeiras não ter reservas, a gente não está pedindo reservas à altura, mas reservas que pelo menos estejam num nível para serem titular. E isso não está acontecendo. É porque a gente olha agora o elenco e, assim, claro, o cobertor já está curto, né? O elenco já não tem tantas peças assim. Dá para lidar com mais alguma coisa que não esteja prevista? Porque é isso, você não tem o Veiga. Aí o Scarpa pode fazer ali a função e faz muito bem. É o que eu citei agora, do Rony, né? Se por acaso uma negociação eventual com o Rony caminhar, não tem como lidar, não. Então, na verdade, não é o campo, né? É o entorno do campo que é mais prejudicial ao Palmeiras nesse momento. Sim, o campo está resolvido. Porque agora o Palmeiras vai ter, como o Pedro já trouxe aí o calendário dele, um calendário tranquilo. Olha aqui, tem, ó. Dia 18, Santos. Depois, dia 28, o Atlético Mineiro. Dia 3, aí tem joguinho no meio. Botafogo, dia 6, Curitiba. Mas, assim, tem agora 2 semanas livres. Isso dá uma tranquilidade para todo mundo que está ali. Para o técnico, para os jogadores. Eles podem respirar, eles podem viver um pouco. Porque quando você tem competições paralelas o tempo inteiro, o cara não vive, né? Eles podem o cara treinar, joga, descansa e joga. Podem treinar. Isso tudo dá uma perspectiva muito positiva para o Palmeiras. Então, com calma. Agora, vou voltar numa outra tecla aqui. Foi dito que o Palmeiras não negociaria jogador. Entendo que tenha tido um problema extra-campo do Verón, mas ele hoje faz falta. Faz falta. Até o Patrick de Paula faz falta. O Patrick de Paula, que não está jogando no Botafogo, mas aquele Patrick do ano de Paula passado faz falta. Do Palmeiras poderia ajudar nesse contexto em que há escassez, em que o Atuesta não entrega. E não entrega, acredito que está até na conta do que o Palmeiras projetou para o Atuesta. O Atuesta é dessas que ele está ali. O Palmeiras espera no máximo no ano que vem, já primeira temporada no futebol brasileiro, mas o Abel, repito, tem sentido falta de um elenco um pouco maior. Não é nem de olhar ali e ter uma fartura como tem o Atlético, como tem o Flamengo, mas de ter jogadores mais ativos e que passem mais confiança. Hoje os reservas do Palmeiras não passam confiança nem mesmo para o torcedor. O torcedor olha e fala, pô, tá entrando Breno Lopes, Rafael Navarro. Esses caras não vão mudar a situação do time. Vamos ver se o Abel fala disso? Vamos ouvir o Abel depois dessa vitória sobre o Juventude. Uma vitória. Então, acho que ele vai estar mais sereno do que olhando
para o banco. Vamos ver. Fala, Vel. Alguma coisa ou, pelo contrário, a chave para ganhar o jogo era ter paciência para continuar fazendo o que o Palmeiras estava fazendo? Boa noite. Acho que era mesmo isso. Acho que entramos muito bem no jogo, produzimos, como tu disseste. Estás a falar dessa do Zé, estou-me a lembrar uma do Dudu, estou-me a lembrar outra do Gomes, é um calcanhar do Rony. O que lhes disse ao intervalo é para manter a calma, porque o futebol é assim mesmo. O futebol não é uma ciência exata, não é? Muitas vezes não ganha a melhor equipa, é assim, o futebol é mágico por isso mesmo. Para manter a consistência no nosso jogo, que em condições normais, porque é assim, nós iríamos ganhar este jogo em condições normais. É verdade que entramos muito bem outra vez na segunda parte, a continuar a produzir. Tivemos uma série de oportunidades para fazer o 2 e o 3 e o 4 e o nosso adversário vai lá num lance, para mim é futebol, não é? Que faz parte. O futebol é mesmo assim, não é? Eu ainda não vi o golo, mas a forma como o golo é feito, ganhou a linha, depois está no chão, ainda vai de costas. Enfim, é futebol. Futebol é isto mesmo, não adianta, é aceitar muitas vezes as vicissitudes do próprio jogo, mas a minha função enquanto treinador é exatamente essa, é alertá-los para o que estamos a produzir, porque não é por acaso que nós somos a equipa que mais oportunidades cria, porque temos essa característica, é uma característica desta equipa, porque cria muito, produz muito, e na segunda parte, estou-me a lembrar uma do Rony, outra do Atuesta, uma jogada entre o Dudu e o Scarpa, mais o golo que fizemos de canto, que também foi bom, logo a seguir ao sofrer o golo manter a calma para irmos atrás da vitória e depois de um golpe muito duro há 3 dias atrás, regressar com uma vitória era importante. Abel, boa noite. Era uma partida carregada emocionalmente, justamente pelo que aconteceu, como você destacou agora, na última terça-feira, e a eliminação de Copa Libertadores. Para jogadores, para a comissão e também para os torcedores. A resposta foi a que você esperava? Não em termos de resultado, porque a vitória veio, mas na questão anímica também do que os jogadores apresentaram hoje? Olha, o que mais me impressiona, mesmo perdendo, como foi para a Copa, da forma como perdemos, na Libertadores, da forma como perdemos, e ter os nossos torcedores sempre do nosso lado, esse é o nosso maior crédito. É aos nossos torcedores que nós temos que dar ouvidos. Tudo o resto é barulho, né? E portanto o barulho nós ouvimos e respeitamos muito aos nossos torcedores. Foi assim no final do jogo, porque reconheceram todo o nosso esforço, porque reconheceram que a equipa deu o que podia, e tal como no último jogo, hoje também entramos nos primeiros 20, 30 minutos, se hoje estivesse 2-0, 3, tal como podia ter estado no último jogo em casa, 2-3-0, porque criamos essas oportunidades. Portanto, é continuar neste caminho, valorizar os jogadores, valorizar o clube, valorizar os torcedores e que os torcedores possam identificar com a nossa equipa. Isso para nós é que é o mais importante, é a nossa família, a família palmeirense continuar junta, apesar de todo o barulho que fazem à volta. Abel, boa noite. Hoje o Palmeiras chegou à marca de 3.400 vitórias na sua história nesses 108 anos, e quem abriu esses caminhos foi o Rony, que marcou o primeiro gol. Queria que você falasse a respeito do camisa 10, porque em algum momento você já disse que ele é um ponta que jogava emprestado na função de centroavante. Hoje o Rony já pode ser considerado um centroavante no time do Palmeiras, que pode jogar também como ponta? É isso mesmo. Eu disse-vos desde o primeiro dia que cheguei aqui que não sou treinador de posições fixas, de sistema tático fixo. Até porque a nossa vida hoje, eu costumo dizer que a parte mais flexível é que domina. Muitas vezes nós, quando queremos impor as coisas à força, cria muita resistência e quem está do outro lado não se adapta. E esse foi um dos segredos desta equipe técnica. Nós triunfámos aqui no Brasil porque, de facto, tivemos a capacidade de nos adaptarmos, de sermos flexíveis, de sermos resilientes também, porque é preciso. E os nossos jogadores entenderam isso, e o Rony tem essas características. Pode jogar por fora, como já o fez, pode jogar também na frente, dá-nos o que nós queremos, dá-nos intensidade ao jogo, dá-nos golos, dá-nos pressão. E portanto sei que foi um dos melhores marcadores da Libertadores,
Portanto, é um jogador que nós gostamos, e vocês sabem, mas que pode fazer mais com uma posição. E nós realmente temos o elenco curto por duas razões muito claras. A primeira é porque acreditamos na formação, porque essa é uma aposta fundamental para nós. E a segunda é porque temos jogadores que podem fazer mais com uma posição. Abel, aproveitando... Eu ouvi essa especulação aí, mas sabe que eu sempre deixo na mão de Deus. Né, e a minha vida ela tá entregue na mão de Deus. Se for da vontade dele, um dia eu sair do Palmeiras, né, a gente sabe que é tudo no tempo certo, na hora certa, as coisas acontecem. É algo, né, extraordinário que realmente ia mudar a minha vida, né? A minha vida as coisas nunca foram fáceis, né? É lógico que ia estruturar a minha vida, mas como eu falei, cara, a minha vida ela acontece, né, no momento certo, na hora certa, né? E eu acredito que não tem nada concreto, né? Isso é a parte do Palmeiras com meu pai, que é o meu empresário, e a gente sabe que as coisas acontecem quando tem que acontecer. E como eu falei, meu foco é Palmeiras, é Palmeiras 100% brasileiro, né? Esses jogos agora importantes que nós temos pela frente, né? Já temos um clássico e a gente sabe que não vai ser fácil, e são finais. A gente está focado na final. Uma coisa o Abel faz, né? Ele entra na cabeça do jogador. São 13 finais, vai lá o Rony e fala, são finais. Agora, a resposta dele em relação ao Qatar é padrão, né? Mas eu tava pensando aqui, Dani. Se não tivesse nada, a resposta era diferente. A resposta é padrão, mas não me parece descartar nada para um futuro. Bate muito na tecla do brasileiro, das finais, do foco de momento. Não sei qual tipo de negociação que existe ou deixa de existir, não tenho essa informação. Mas achei que a coisa está ali para o futuro. Não é que sai uma notícia, não tem nada disso, o pessoal viajou. Não, ele só evitou associar ao momento e falou que o foco é no Campeonato Brasileiro. Então, focado ele está, me parece. Agora, não senti ele descartando tudo para o futuro, não, Dani. Para o futuro acho que talvez tenha conversa, né? Mas ali na hora ele fala nada de concreto. Talvez seja o que ele precisa falar também. Boa. Vamos... É isso aí, galera palestrina. O Verdão venceu mais uma partida e está firme na liderança do Brasileirão. Obrigado por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E deixe seu like e compartilhe o vídeo para que mais palmeirense venha conhecer o canal Verdão de Coração. E venha ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Avante palestra! Tamo junto! Valeu!